Olá, pessoal. A gente sabe que o brasileiro é apaixonado por carro, pelo setor automotivo, e principalmente na parte de mecânica. Isso gera grande interesse de muita gente. E hoje aqui, no podcast da Tracar, eu com o Thiago Xavier, fundador e criador da Tracar Consultas, trouxe um convidado de peso, o Charles, da H&H Box Service, que é uma oficina de grande referência aqui na região. A ideia é conversar sobre mitos e verdades que ele enfrenta no seu dia a dia, na sua oficina mecânica que ninguém vê. Como você deve comprar um carro usado, quais os itens que você vai olhar primeiro ao observar a mecânica de um veículo. Enfim, curiosidades, problemas relacionados a veículos, enfim, tudo que o nosso Charles, com a sua experiência, vai poder nos falar aqui e contribuir com o seu conhecimento. Seja bem-vindo ao podcast Atracar, Charles. É uma honra estar aqui, Tiagão. Obrigado pelo convite. Vamos ter essa oportunidade de conversar sobre o ramo automotivo, sobre carro, sobre manutenção, sobre compra e venda de carro usado. Isso aí. Mas antes eu queria saber uma informação sua, do Charles. Como que você despertou interesse na mecânica? Tá? Como é que começou a H&H Box Service? Como você conseguiu conquistar essa base de clientes que são fiéis aí? Mostre para a gente o interesse que você teve desde o início na parte da mecânica e aonde chegou hoje na sua oficina. Certo. A história veio desde pequena. Meu pai tinha oficina mecânica. Eu nasci de oficina mecânica. Eu era aquele garotinho em 1990. Não tinha todo esse cuidado com a oficina. Então, eu era aquele garoto da oficina com post de mulher pelada lá, oficina chão preto. Eu era aquele garoto sujo, largado na oficina. E aí eu achei que só com essa experiência de mecânica daria para ter uma oficina mecânica e bati bastante cabeça no decorrer desse tempo. Mas eu aprendi que mecânica é muito além do que fazer um serviço, é entregar também um bom resultado. Isso aí só com experiência, mas eu sou mecânico desde criança, estou na oficina mecânica desde criança. 45 anos, então. Legal. Bom, tá. Então, assim, o que eu queria saber, você falar para a gente, o ambiente de oficina deve ser uma coisa muito interessante. Qual o tipo de curiosidade que você tem no seu dia a dia lá que você fala assim, cara, isso eu preciso compartilhar com as pessoas? Qual um caso que você viu que, caramba, isso aqui só no chão de oficina, que eu consigo ter, ter essa informação e mostrar para as pessoas? Bom, então, uma coisa que muitas pessoas não entendem. Eu acredito que seja isso a nível técnico. Não tem como mentir para o mecânico a respeito do defeito do carro. Você fala assim: eu nunca fiz nada nesse carro. Não tem como. Se eu abrir o capô do seu carro, se eu levantar o seu carro, eu vou saber se foi feito ou não. Então, a gente até ri, né? Porque todo mecânico, isso é a nível mundial, a gente finge que não entende aquilo, finge que acredita naquela fala ali, mas quando você vai olhar o carro, ou até no primeiro contato, você sabe que o carro já passou por alguma intervenção maior, não só manutenção preventiva ou preditiva, mas teve uma intervenção mais séria. Então, é comum entre os mecânicos, ou treinamento de oficina mecânica, ou treinamento técnico, a primeira fala de todo treinador falar isso. Olha aí, pessoal, a gente aqui vocês podem comentar que não precisa contar história a respeito disso. Então, a oficina mecânica a gente sempre sabe mais do carro do que o próprio cliente. Por mais que o cliente não diga assim, ah, esse carro nunca fez nada. A gente sabe até que foi trocado um para-brisa, por exemplo. A gente consegue ver. Isso aí consegue ver. Tá, e quando chega um cliente desse na sua oficina, ele chega por conta própria fazer a revisão e ele mesmo já sai falando? Ou você descobre, você vê que de repente ali não é uma boa oportunidade dessa pessoa estar vendendo esse carro? Como é que funciona isso? Chega mais gente para poder vender carro e avaliar ou para manutenção preventiva ali na sua oficina? Então, o comportamento do cliente, ele mudou, né? Todo negócio ele muda, ele se ajusta com o decorrer do tempo. Negócios que funcionavam bem em 1990, não funcionou bem em 2000, terminou em 2010, a mesma coisa agora em 2025. Com a oficina mecânica foi a mesma coisa, com manutenção de carro é a mesma coisa. O comportamento do cliente mudou. Então, você via o nível de cliente, por exemplo, né, o movimento do cliente era sempre estar avançando para um carro zero. Ele falava: eu estou com esse carro agora, mas na primeira oportunidade eu vou comprar meu carro zero. O carro popular era viável, o carro popular é interessante. A gente sabe que hoje o carro popular é inviável você pagar quase 50 mil no Quid, não tem como. Mas então o comportamento do cliente mudou. Aí ele precisou o quê? Aumentar o entendimento dele. Então você vê 90% dos clientes consultam o YouTube como
para busca primeiro de compra do seu carro, eu acho que esse movimento todo mundo faz, 90 é sendo muito bonzinho ainda, mas eu acredito que 100% antes de uma pessoa ir comprar um carro, usado ou zero, ele vai fazer uma pesquisa desse carro no YouTube, e aí quando ele vai para a oficina, ele vai já com essa informação, e ele vai falar: "Charles, olha só, eu estou com esse carro aqui usado, eu não sei se ele está com esse carro, eu estou com esse carro há 5 anos, mas eu quero trocar, eu preciso fazer uma manutenção porque eu vou trocar por um melhor", e ele sempre está consultando isso. Eu entendo que ele não entende, ele só usa, o problema é esse. O maior problema é esse. Ele acha que toda a informação que ele precisa está no YouTube, não é. A informação do carro não está no YouTube. Ali você tem um catálogo dizendo mais ou menos as vantagens e desvantagens, tamanho de multimídia, mais potência de motor, quanto o carro faz quilômetros por litro. Eu acho que acredito ter muito isso no YouTube. A informação que a pessoa tem que se atentar realmente é qual é o passado do carro. Porque se a pessoa não souber do histórico daquele carro, por mais que o carro seja econômico, acontece muito da pessoa chegar assim na oficina e falar assim: Charles, meu sonho é comprar um Honda, né? Porque Honda e Toyota não quebra. É, Aí você morre de rir e fala: cara, mas qual o carro? Não, eu vou comprar, Charles, eu vou comprar um Honda Fit, porque não quebra. E esse carro é muito econômico. Aí ele volta, comprou o carro, você fala: ah, mas você fez uma avaliação? Não, Charles, eu vou levar meu primo, que é motorista de Uber, e ele conhece tudo de carro. Eu falei: então, tá bom, vai lá. E ele volta e fala: Charles, eu quero fazer a manutenção porque eu não estou entendendo. No manual diz que esse carro faz 14 quilômetros por litro na estrada. E ele é econômico demais. E ele não faz isso. O que está acontecendo? Aí ele vai buscar na manutenção, achando que é uma reparação, de repente, de manutenção, um filtro, um óleo, vai voltar o carro a ser econômico. E ele descobre que o YouTube não foi suficiente para ele nesse ponto. Ou uma conversa de Instagram, um vídeo lá do Instagram, não foi suficiente, porque ele não fez uma avaliação para saber assim: ih, rapaz, o carro acima de 150 mil, ele está consumindo mais óleo. Não viu isso. Tinha um vazamento de óleo. Ele perde potência. Então quer dizer que quando o carro baixa um pouquinho o nível de óleo, ele demora o tempo de carregamento dos tuchos, a válvula não abre, então por mais que ele seja 16, estou entrando num termo técnico, para poder justificar o aumento de consumo. E aí ele vai ver que as manutenções do Honda Fit, nosso carro aqui de exemplo, ele não foram feitas. Então não é só o conhecimento do carro, ou se ele quebra ou se ele não quebra. É toda a vida pregressa do carro que eu acho que é mais importante. Senão você fica muito preso a uma informação, e quando você vai usar aquilo, você fala: poxa, eu não dei sorte com o Honda. Não, você não deu sorte. Você pode ser muito feliz com um Palio, com um Gol. Você pode ser muito feliz com qualquer carro. O problema é só saber o histórico de manutenção do carro. Aí você conhece dali para frente e você dá seguimento. você tocou num ponto muito interessante, que é o comportamento do consumidor que mudou, principalmente no pré-pandemia e pós-pandemia. Né? Eu acho que foi o que você falou, tudo começa no histórico mesmo. E as pessoas compravam um carro, rodavam cerca de um ano com o carro, chegava a 10.000 quilômetros e já pensava em vender para comprar outro zero, porque era mais fácil. Exatamente, é. Era mais fácil você comprar um carro zero. Você dava uma pequena diferença. Estou falando disso há 6, 7 anos atrás. Às vezes até um pouco mais. A pessoa dava uma pequena diferença com o seu carro semi-novo e comprava um zero. E ficava nesse ciclo de um ano. Então, você via antigamente muitos carros pouco rodados circulando por aí. E hoje ficou mais difícil, porque com o aumento da, dos semicondutores, né, isso inflou o preço do carro, Isso. inflou o mercado de uma forma geral. As pessoas passaram a ficar mais tempo com o carro e, consequentemente, rodando mais com o veículo, porque ficou mais caro trocar de carro, pegar um carro zero. E quando você chega para trocar, você tem que dar o valor quase o dobro do veículo que você comprou para pegar um veículo zero. Então as pessoas passaram a pensar da seguinte forma, me corrija se eu estiver errado: ao invés de eu dar a diferença para comprar um carro zero, eu vou gastar numa manutenção, vou pagar um valor X, 3, 4, 5 mil reais de manutenção, vou ficar mais 2, 3 anos com esse carro, depois eu penso em trocar de novo. Só que muitas vezes a pessoa não faz o que tem que ser feito no veículo. Ela não cumpre com o plano de manutenção correto. Isso aí. Ela vai pesquisar exatamente às vezes no YouTube. Como eu rodo pouco, é só trocar o óleo e filtro. Como eu rodo pouco, só vou trocar o jogo de pneus. Não faz uma manutenção do câmbio, não faz uma manutenção que seja devido no plano. Isso mudou muito o comportamento do consumidor. Que ele hoje, eu acredito que ele tem que mostrar mais e olhar mais para o histórico de manutenção, para poder ter sucesso no carro e ficar um carro a longo tempo. Afinal, assim, é uma máquina. Ela dá manutenção. Se você não fizer manutenção, ela vai te dar problema. Não importa o carro que seja.
Então, é isso que eu queria saber de você, que essa mudança comportamental, que as pessoas estão ficando mais tempo com o veículo, isso é prejudicial ou você tem visto muitos casos assim que a pessoa é negligente com a manutenção e, enfim, por não conseguir trocar de carro zero? Uhum, Então, o cliente, vamos eleger aqui esse cliente que tinha um comportamento de pelo menos há 2 em 2 anos trocar de carro. Isso. Esse cliente, ele não ia na oficina, se chama oficina independente, não ia muito na concessionária. Então ele vem de uma cultura do pai, da mãe, dos familiares de levar o carro para revisão na concessionária. Ele vai fazer lá a revisão de 10.000, de 20.000, aonde era muito caro e no final só trocava óleo e filtro. E aí quando chega na oficina independente, que ele tem que fazer então uma manutenção maior, porque é a manutenção de 60.000 com troca de correia dentada, Preventiva, né? preventiva, uma manutenção de troca do fluido de câmbio a cada 50.000, ele não entende isso, ele fala: "Não, mas eu não posso, eu nunca fiz isso antes". E aí ele começa então a, de repente, a questionar a oficina e a gente: "Não, então tá bom, você não faz", e ele vai levando aquele problema. Ele vai achando que só trocando o óleo e os filtros não vai ter problema nenhum, e isso é independente de sexo, tá, tanto homem quanto mulher, é o comportamento do cliente mesmo, do comprador. Ele acha realmente que dá para esperar mais um pouquinho. Eu canso de ver as pessoas falando assim: "Mas não dá para dar um jeito, só para eu andar mais um pouquinho, que eu preciso viajar". Por exemplo, troca do fluido de freio. Uma pessoa que sempre trocou de carro zero ou seminovo, normalmente ele não vai estar esperando, a troca do fluido é a cada 40.000 quilômetros. Então, normalmente ele não troca o fluido de freio. E quando você vai falar para ele: "Olha, passamos aqui o aparelho, fizemos um teste de umidade no fluido e o fluido está contaminado com água, está com muita umidade". Ele fala: "Não, eu nunca precisei trocar isso. Eu nunca precisei trocar óleo de câmbio. Eu nunca precisei trocar fluido do câmbio". Aí você vai falar para ele assim: "Mas olha só, o o o o fluido do freio, ele não é um derivado de petróleo, ele é um éster de glicol, ele é um produto químico que não pode ser contaminado com umidade. Quando ele sofre umidade, a gente sabe que água, né, resumindo aqui de forma bem simples, a água tem composição de Uhum. oxigênio. Então, ela aquecida, ela evapora. Então, numa serra, descendo um carro pesado com a sua família, com um fluido de freio contaminado com umidade, o que vai acontecer é que o pedal vai ficar baixo. Aí ele vai tendo essa resistência, mas você só explicou para ele o que acontece com o carro acima de que não foi trocado. E aí em contrapartida, tem também os meus amigos de outras oficinas que também não querem falar isso, ou passa batido. Ele fala: "Não, isso dá muito trabalho, isso dá muito trabalho e eu também não quero ofertar esse serviço". Aí a pessoa fala assim: "Eu sempre tive meu mecânico, eu sempre fiz serviço na minha oficina e ninguém nunca me falou isso". E aí você tem esse comportamento do cliente que não fazia um tipo específico de manutenção e agora você o questiona para isso. Tipo, troca do fluido do câmbio. A gente veio falar sobre fluido de câmbio de uns 5 anos para cá. Então, e tem oficinas em Niterói, no Rio de Janeiro, que só fazem reparação de câmbio. Eles esperam que realmente ninguém troque o fluido de câmbio, porque daqui a pouco eles vão fazer reparação em câmbio direto. O câmbio quebra. O Porque flu- ou porque a pessoa vai trocar de carro antes do tempo necessário. Então ela Exatamente. prefere empurrar isso para frente com a Também. barriga para o próximo trocar. Eu não vou gastar 3, 4 mil reais numa troca de óleo de câmbio Isso aí. se eu vou vender o carro. Exatamente. É, a gente conhece bem o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é cultural. Eu não digo que são todas as pessoas, mas essa coisa de passar para frente o problema, de, de postergar a reparação total. Então você avança, a pessoa: "Não, eu não quero mexer nisso, eu não quero me envolver nisso", o próximo que vai tomar conta desse problema. Então, a gente vê nesse problema, então a pessoa não quer se envolver. E se a pessoa tivesse entendimento, ela ia ver que o custo de manutenção é bem menor do que o Isso. de reparação. A manutenção preventiva ela é mais barata do que a Muito, corretiva muito mais quando o barato. problema já está ali instalado, né. Mas você falou um outro ponto interessante que é sobre a questão das oficinas, né. Você tem tipos e tipos de oficina. Aham. Tudo do que o dono da oficina vai passar para o seu cliente que está ali. Eu gosto muito de dizer de usar o seu exemplo que você passa para o cliente o que ele tem que fazer. Independente se você vai lucrar muito ou pouco, independente se o seu serviço dá mais retorno financeiro ou não. Você passa, porque eu acho que depois aquele problema que você, obviamente, não deixou de falar, ele vai voltar para você, né. O boca a boca fica: "Ah, o mecânico tal não falou isso e agora estou com um problema, aquele mecânico não presta".
Então, quando você é claro com o cliente do que tem que ser feito, independente do valor financeiro, claro, você tem que ter lucro, mas independente do valor financeiro, você trata ali um ambiente de confiança com o teu cliente que ele acaba voltando. Você fideliza o cliente de uma tal forma, pela verdade. Seria muita hipocrisia minha falar que não existe oficina no Rio de Janeiro que se comporta mal. Sendo aqui politicamente correto, assim, tentando melhorar bastante a minha fala. Mas o que acontece é o seguinte: a oficina se comportou, ganhou dinheiro fazendo errado. Então vem de uma cultura, existe realmente uma cultura, passado de um para outro, de que você não precisa explicar tudo para o cliente. Você não precisa fazer vídeo e mandar para o cliente. Você não precisa fazer toda uma explicação técnica para o cliente. E aí, voltando lá à questão do YouTube. Se a pessoa teve o trabalho de ir no YouTube e buscar aquela informação, ela está disposta, ela está disponível a você instruir ela. Há um tempo atrás, na época da oficina do meu pai, você viu os outros mecânicos, até para aprender a mecânica era difícil, porque você tinha que ficar do lado vendo, porque o cara não te ensinava. Então você ficava, deixa eu fazer. Você aprendia fazendo. E era mais uma reparação de trocar peça, né? Não tinha tanto diagnóstico eletrônico, entrar com o scanner, não tinha isso. Então você aprendia muito de botando a mão na massa, como trocava o rolamento, como fazer uma suspensão, você ia fazendo. Agora não. Então você, quando você vai falar com o seu cliente, ele está esperando, todo mundo que tem um carro hoje, espera sim um relatório técnico, espera uma apresentação técnica, espera que você entre com o scanner e você fale, Tiago, olha só, faz um vídeo simples de 1 minuto. Tiago, estou aqui com o scanner aberto, ele está me apresentando esse defeito. A minha linha, a minha corrente de reparação vai ser essa. Existe ainda um outro caminho para isso, mas agora a gente vai caminhar para esse caminho de reparo. Esse caminho de reparação aqui, ele vai te custar tanto, Uhum. mas fique em aberto esse ainda há problemas possíveis. Por exemplo, hoje está lá na oficina um Corolla 2012. Ele chegou lá porque olhou no reservatório de expansão, né? O Corolla tem um sistema de arrefecimento, e tem um reservatório lateral assim de expansão. E ele olhou e falou, Charles, tá baixando, eu boto ali e o carro aqueceu e ali o carro aqueceu, foi isso que ele disse, o carro aqueceu e ali não mexeu. E eu fui explicar para ele que no Corolla, aquilo ali é só um reservatório de expansão, que na verdade quem vai funcionar é a tampa. Junto com ele, eu tirei a tampa do radiador e ela estava quebrada. E aí eu falei, espera só um pouquinho, fui lá, peguei água desmineralizada, comecei a colocar, coloquei 1 litro, coloquei 2 litros, coloquei 3 litros. O Corolla que estava andando estava com 3 litros abaixo Abaixo do nível. abaixo do nível. E aí eu falei, olha, o caminho de reparação agora é substituição da tampa. Aí nós fizemos um teste de pressão e aí vimos que o vazamento estava sendo causado pelo radiador e por um tubo d'água. O primeiro passo é substituir radiador, tubo d'água e botar o líquido. Aí foi a mesma pergunta que ele fez, Charles, já vi alguns vídeos a respeito disso. Sempre é isso. E eu falei para ele assim, olha, fiquem aberto às juntas do cabeçote. Quando o carro sofre um superaquecimento, é como se fosse um princípio de infarto. E ele fica ali pontuando que tá e vai aquecendo a junta a ponto de romper. Pode ser que tenha rompido, pode ser que não. E ele fez o mesmo questionamento que todo mundo faz. Charles, o carro chegou andando. Eu tenho uma experiência de que junta de cabeçote, a água vai pelo óleo do motor, tira a tampa, mas não é. Para você ter uma noção, a junta do cabeçote ela tem vários comportamentos de queima, de rompimento. Ela pode romper a junta do cabeçote comunicando um cilindro com o outro, e o carro fica rateando, mas não mistura água para o óleo, ou o óleo para o arrefecimento, não mistura. Ou ainda, só depois de quente, que a água do arrefecimento some, porque tem uma fissura na junta, então é um rompimento de junta, e eu expliquei tudo isso para ele. Então a gente fez esse caminho de reparação, expliquei isso para ele, não, Charles, eu estou consciente agora de que fiquem abertos então a junta do cabeçote. O carro funcionou bem, Fez o serviço? fez serviço, aprovou, nós fizemos, está só concluindo agora. Então, o que ele viu no YouTube só serviu para ter base. Exatamente. Mas também se a oficina, voltando lá à sua questão da oficina, se a oficina não tiver esse cuidado, você faz uma coisa certa, mas por não ter explicado, você fica em xeque. Então não há problema nenhum você explicar para o seu cliente, você toda essa minuciosidade para o seu cliente. Você precisa ser
sim, técnico, mas também explicar de forma clara, transparente, porque esse cliente ele vai voltar. Ele vai agora, então, como nós começamos a nossa conversa falando do cliente que vai ficar com um carro mais tempo, um carro usado, nessa questão de tempo, quanto mais você for honesto com ele, transparente com ele, aumentar a consciência dele, mais cuidado ele vai ter com o carro, vai aproveitar o carro, vai sentir segurança. É, também escuto muita pessoa falando assim: Charles, eu estou com esse carro usado, eu não sinto segurança para viajar. E veio, às vezes, de uma manutenção que não passou segurança, ou ainda de uma compra que ele não sabe o histórico. Ele comprou aquele carro, começou a usar, vai de casa para o trabalho, roda aí uns 7, 8 quilômetros, né? Aquela coisa da condição severa, liga o carro, quando começa a armar a ventoinha, está chegando no trabalho. Então, Não ele coloca o carro a teste, né? não coloca. Então, ele também não sente segurança. Então, assim, quando você faz uma manutenção, você também tem que passar essa segurança para o cliente, falar assim, olha, você pode viajar com o seu carro está seguro, e a pessoa volta a ter prazer com o carro, porque carro é a paixão do brasileiro. O brasileiro gosta de carro. Então, assim, se você fizer uma boa compra de um carro, você escolher um carro, o carro é realmente para você poder viajar, entrar no carro, se ele está abastecido com combustível decente, isso aí também dá um outro podcast só de combustível, mas se ele está abastecido, se ele está abastecido corretamente, você pode entrar no carro e viajar aí para e rodar aí 600 quilômetros sem dor de cabeça, sem precisar fazer uma manutenção dessa. Legal. Hoje a gente vê uma série de carros 0 km que saem da linha de produção, que em teoria não deveriam dar problema, e esse carro começa a apresentar problemas graves de motor, câmbio, trocador de calor, queima de gases, num período de um ano, num período curto de um ano. Claro que tem os casos que são uso severo, que isso pode dar problema, mas a gente vê aí casos de carros com 3.000 km, 2.000 km, com problema severo aí e muito grave. Por que isso está acontecendo com tanta frequência? Isso já. Então, eu penso o seguinte, avaliando até como mecânica, né, isso sempre aconteceu. Só que a gente não postava, não comunicava. A pessoa sofria calada. Sério? Você não tinha uma rede social para você ver tanto. Então, por exemplo, deixa eu ver, ó, Honda City 2012, tá assim, 2010, ó, Honda City. Honda tem um problema crônico no compressor do ar. Do nada ele começa a fazer barulho. Você vê, há mais de 10 anos atrás. E aí você ia lá na concessionária, na agência, na oficina, e fazia a reparação. E a gente já sabia que era isso aí. Por Mesmo com exemplo, baixa quilometragem? não, mais ou menos, bom, É bom, 50 mil, é pouco, 50 mil é é pouco, pouco, é é pouco, pouco, é pouco, é pouco. é, carros da Renault com problemas de radiador. O que acontece? Eu penso, né, minha opinião, quando você vai ver uma peça lá de um carro zero, de um carro, Renault Kwid, por que aquele carro com 20 mil, menos de 20 mil quilômetros rodados, já começa a vazar pela tampa de válvula? Por que aquele carro, o tubo do ar-condicionado quebra? Por que um carro que, mesmo que seja 3 cilindros, os coxins são tão menos dimensionados? Por exemplo, você pega um carro importado, o coxim, né, que segura. Quando se fala coxim, é toda a junção de ferro com borracha. Isso. É o sustento É o ali, ó. sustento, isso. Então, tem um coxim da descarga, é alguma coisa de ferro que está fundida ali com uma borracha para tirar a vibração, para tirar todo o Por ruído. que isso acontece com tanta frequência? Então, agora eu penso que a informação está maior, as pessoas colocam, mas também o parque industrial, se na China, a questão de custo. Então, para reduzir custo, ele reduz a qualidade. Ele sabe que a pessoa vai ficar com um carro ali, eh, que é o tempo realmente de sair. Você vai se lembrar disso. O i30 da Hyundai tinha um problema crônico na coluna de Boa direção. direção. Sai. O carro saía, e aí você ia na garantia, ele ia te empurrando até vencer os 5 5 anos anos da e garantia. depois falava: "É coluna de direção". Mas até os 5 anos eles mexiam no pneu. Eles falavam que era o nosso asfalto, que o Brasil não está preparado para esse carro que é O asfalto. esportivo, é o asfalto. Como é que você dirige? E ele ficava ali te levando de 5 anos. Quando vencia os 5 anos, falava: "Ó, é coluna de direção", aí eles trocava aquela borrachinha e voltava. Mas até os 5 anos eles ficam outra coisa, o comportamento. Eu não quero generalizar, mas eu penso que seja um comportamento da concessionária, quando o carro chega na concessionária, ele avalia lá e tem várias pessoas que já fizeram isso, escreve, assina no filtro de ar lá, ele deixa escondidinho, vê que a pessoa cobrou e não trocou a peça, faz uma assinatura nos filtros. Então, ele vê um defeito,
por exemplo, um defeito de amortecedor, que é um problema já, de repente, de fabricação, que é um problema de comum, né? Um problema de causa comum. Está chegando aqueles carros todinhos para manutenção e o técnico lá da concessionária vai vendo, olha, já é o terceiro carro que chega com o mesmo problema. Em vez de ser feito já um movimento de recall ou de reparação, não, ele ganha tempo com o cliente, fica empurrando o cliente para frente, não são todas, mas a maioria, até vencer a garantia. Venceu a garantia, ele fala, olha, é amortecedor. Magicamente, ele descobre o defeito que a pessoa vem reportando há 2 anos, há 1 ano, há 3 anos, e aí ele faz agora Isso ele aconteceu há um tempo atrás com o EcoSport, né, aquela questão do câmbio, que a Ford demorou anos para poder, eh, acessar e dizer que o carro tinha um recall para ser feito. Quantos clientes, quantos usuários que compraram o EcoSport não tiveram problemas com isso e não foram cobertos pela garantia. Então eu acho que é uma questão até jurídica ali, financeira, da própria marca, em assumir o recall ali, isso, é. porque ela vai perder mais fazendo isso. Ela prefere juntar uma massa ali grande de consumidores com problema para depois anunciar o recall. É. Então você vê que a concessionária, ela realmente, respondendo tentando responder, né, esse questionamento de por que um carro zero dá tanta manutenção agora, quebra tanto, dá tanto defeito, eu penso que é porque as peças que são agora colocadas, elas são colocadas no limite do limite da sua resistência, a resistência dos materiais. Por exemplo, É mais frágil. peças que deveriam ser de ferro. Ferro, aço, como a gente chama, aço doce, né, um aço mais maleável, ainda é de polipropileno. Só isso não existe. Por exemplo, filtro do Corolla, né, eu gosto muito de dar exemplo do Honda e da Toyota, sem querer tocar no grupo Stellantis lá que tem bastante problema, mas falando aqui do Corolla, do Toyota Corolla lá. O filtro do óleo do motor é um refil. Ele tem uma tampa nesse refil de polipropileno. Ela deforma com o tempo. Então você faz a primeira revisão, a primeiro aperto, por quê? Você vê que o antigo, o antecessor mecânico lá, o reparador, você vê que foi torqueado. Você bota lá inverso para você ver que foi Entendi. torqueado. Mas a própria tampa do filtro do óleo do motor do Corolla, ela deforma, a ponto de já ter essa peça para ser vendida na Toyota. Uma peça que deveria ser de alumínio no mínimo, que teria ali um anel ou ring. Por que não fizeram um anel? Entendeu? Então, você vê assim, as coisas que são colocadas num carro, por que botaram isso de polipropileno? Por que fizeram isso desse jeito? Defeitos que você sabe que no primeiro modelo já deu defeito, por que eles estão fazendo a versão 11 do Honda e ainda com defeitos? Você fala, poxa, mas esse problema já deveria ter sido sanado. Você está me dizendo que as peças hoje são feitas para quebrar, Sim, literalmente, e não para sim. durar. Isso, na verdade, você vê muito isso, principalmente no caso da bateria. A bateria do carro, há 10 anos atrás, ela durava 5, 6 anos. Hoje a bateria dura 1 ano. Tudo bem que os componentes tecnológicos do carro aumentou, tem muito mais sensor, mas mesmo assim, hoje uma bateria de um carro dura próximo de 1 ano. Então, o que você está me dizendo é isso. Hoje, as peças são feitas e instaladas nos veículos para não durarem o tempo que deveriam durar. Exatamente. Por exemplo, falando de Interessante. falando de câmbio automático, por exemplo, né, é uma área também que a gente atua, o câmbio automático da GM. A engenharia dele, o câmbio 6T30, sem entrar de novo em termo técnico, ele tem ali dentro uma canaleta que quebra, a carcaça dele quebra. Por que repetiram então esse mesmo câmbio para os carros mais modernos? Por que a GM ainda insiste em fazer motores que o Cruze, o Spin novo, carro novo, com 30 mil, aquele trocador de calor, né, que fica no motor, ele contamina o Ainda arrefecimento mantém ainda isso. mantém esse tipo de situação. Ah, Charles, a gente então não vai querer, nós não vamos querer colocar nós não podemos mudar o motor, esse motor está homologado, mas vocês podem mudar pelo menos a qualidade do material. Isso é possível. Ah, se usava uma guarnição, uma vedação de um tipo de material, é possível usar. Tem tecnologia para isso, Thiago. Tem tecnologia para poder aplicação de material. Tem testes possíveis para ser feitos, voltando ainda na questão de manutenção, conectando. Se um carro vai na concessionária, que tem treinamento com a Sim. fábrica,
os técnicos de lá, eles só fazem aquele tipo de veículo, Isso. aquela marca ali. E aí eles têm tecnologia, por exemplo, para identificar inicialmente se o fluido de arrefecimento está sendo contaminado pelo câmbio, se, já que está tendo muita ocorrência de trocador de calor lá da linha Stellantis, do Toro, Compass, Renegade, Fiat e Jeep, está tendo tanto esse problema, por que então que a gente não começa a fazer uns testes? Eles têm tecnologia para isso. Por que então fazer algo preventivo? Não, eles esperam explodir, esperam o cliente então sentir, sofrer o dano, e aí eles vêm vendem a solução. Já podendo ter uma solução, né, que é uma coisa também, penso eu que isso só acontece aqui no Brasil, porque a Volkswagen sofreu na Alemanha quando tentou dar esse tipo de migué, né? Então, para terminar, Charles, o que você recomendaria para quem está comprando um carro usado? O que você acha que ela tem que olhar primeiro? Qual o caminho que ela tem que seguir? É a parte de manutenção? É a parte do histórico? O que você acha que vem primeiro para a pessoa poder fazer uma compra segura de um veículo usado para quem está nos assistindo aqui, quer comprar um carro usado com segurança, com a sua experiência? Certo. É importante, muito boa essa pergunta, porque eu vivo isso também. Quando eu vou comprar um carro, eu, mecânico, nascido numa oficina mecânica, eu posso ser enganado ou iludido pela estética, pelas reparações feitas no motor, pela beleza ali aparente. O que vai me ajudar, e eu sigo isso, é uma coisa que eu aprendi, é puxar o histórico do carro, se já realmente tem a primeira coisa, realmente é aquela quilometragem ali, se fez revisão, se tem algum histórico de colisão, se tem algum sinistro, se é carro de leilão. Sim, carro de leilão, ele realmente ele é depreciado. Tem outro movimento aí também, tema para outro podcast, da pessoa que tem um carro ruim. Eu já tive clientes que tinham um carro com motor ruim e venderam no leilão e ganharam mais que se estivesse vendendo na OLX. Então, isso, então, existe não só o carro de sinistros, de colisão, de perda, roubo ou busca e apreensão, mas também tem um cliente agora que ele entendeu que ele é melhor vender no leilão, leilão desse aí, Rogério Menezes, João Emílio, ele vai lá, vende o carro, e ele ganha às vezes mais do que vendendo como danificado na OLX, e se isento de responsabilidade, porque é um carro de leilão. Então, assim, o primeiro passo, o primeiro caminho é a pessoa fazer fazer um levantamento do passado histórico do carro. Aí ele vai numa oficina mecânica, ou leva um técnico, ou ele paga um técnico, e aí falando desses, não digo todos, mas esses, quem vai fazer a avaliação do carro junto ao comprador, a pessoa tem que ter experiência. Não é aquele imã que vai saber, não é. É o detalhe, é o alinhamento das peças. Não só se foi pintado ou se não foi pintado, é ouvir o motor. São esses detalhes que vai melhorar a compra dele. Vai dar até poder de barganha. Está pedindo na FIP. Ela sabendo o histórico, ela consegue olhar Exatamente. ali o que pode, o que não pode, se atende a ela ou não aquela condição, ali, tanto mecânica quanto do próprio do histórico, e se atendendo, ela consegue usar aquilo como uma forma de negociar melhor, porque ela tem referência do histórico. Exatamente. E aí ela vai saber assim, me deu 5.000 de desconto na FIP, eu gasto 3.000. Com o técnico ela já consegue avaliar a reparação. Eu gasto 3.000, não, então é vantagem para mim. Entendi. Bom, pessoal, aqui o bate-papo está excelente. Eu acho que a gente pode continuar aí com um novo bate-papo. Se você gostou do que tudo que o Charles falou, escreve aqui, vê se vocês gostariam de um novo podcast com ele. Comenta aqui a sua experiência que você teve, se você teve problema com o seu veículo e o mecânico resolveu ou não resolveu, o que você fez, se você faz manutenção preventiva ou não faz. Então comenta aqui, né? Eu já vou deixar a rede social aqui para você seguir o Charles e a nossa também, e fica aí com o próximo bate-papo com a gente. Então é isso, pessoal. Eu sou Thiago Xavier, criador e fundador da Tracar Consultas. Se você gostou desse podcast, curta aqui e deixe o seu comentário. Abraço, pessoal.